Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Chegou a hora de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que estão presentes, vocês que vão ouvir, mas primeiro vamos falar com Deus. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá nesse seu santo dia nós poder ouvir a Tua voz. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que já estão com a Bíblia, vocês que quiser pegar uma caneta, um papelzinho para anotar a passagem de Bíblia, para depois ler mais tranquilo, que o nosso tempo é meio curto, corrido, mas fica bem à vontade. Quero agradecer o Rob e a Natália, ali em Aparecida Taboada também, que vai também ouvir a palavra de Deus, estudar também a Santa Escritura, que Deus ilumina vocês e continua sendo abençoado por Ele. Nós estamos estudando a profecia por quem foi dado. Por quem foi dada a profecia, né? Nós foi dada por Deus, os profetas falam através da orientação de Deus. E no último estudo nós paramos lá em 2 Pedro, o 19, que foi o que nós fez, para depois dar consequência, que é assim: consequentemente que a advertência é feita, e fazei bem em atendê-la com uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vossos corações. Eu até falei que aqui, no escuro, com um palitinho fósforo que você risca, ela clareia, as trevas foge. E quando você estuda a palavra de Deus, orientada pelo Espírito Santo, guardando ela nos vossos corações, o mal não tem como chegar perto. Ela clareia. Agora vocês podem, dando continuidade, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Pedro, versículo 1, 9 e 10. Fala assim: qual tem sido sempre o tema da profecia de Deus? Como tem sido sempre o tema da profecia de Deus? A gente tem que ter uma certa tolerância nas palavras que alguém fala, a gente tem que ver se está dentro daquilo que Deus permite, dentro das Escrituras, porque a Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo advertiu que nos últimos dias tinha muitos falsos ensinadores, falsos profetas, e que, se fosse possível, enganaria até os eleitos de Deus, até aqueles que confiam na palavra de Deus. Então a gente tem que buscar muito a orientação de Deus. Então aqui fala assim, né? Qual tem sido sempre o tema dos profetas de Deus? Obtendo o fim da vossa fé, a vossa salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas a indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça e a vossa autodestinada. Os profetas também, eles fez uma indagação, né, sobre tudo isso aí. Então, eles fazem também indagação. Continuando ainda no livro de Pedro, agora no versículo 11, falando da profecia, né, de que inspirou a declaração dos profetas. Como foi inspirado? Ele fala assim: investigando atentamente qual é a ocasião ou quais a circunstância oportuna indicada pelo Espírito de Cristo que nele estava, ou dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo, sobre a glória que o seguiria. Aqui os profetas já vinham falando, o profeta Isaías falou muito também de Cristo, mas qual é a coisa? Indagaram. Indagação, ou estudar a profecia. É de Deus? É Deus que está falando conosco? E é isso que nós devemos fazer também, nós estudar a Escritura, ao ouvir a palavra de Deus, ao abrir esse livro santo, pedimos que Ele nos dê entendimento e sabedoria dos altos céus para nós entender o que Ele está querendo que nós aprendamos. Deus
não deixa as coisas escondidas. Por isso que lá em Deuteronômio 29, versículo 29, fala: as coisas reveladas é para você e o vosso filho, e as coisas ocultas pertencem ao Senhor, o vosso Deus. Ele nos vai revelando as coisas suficientes para nós andar nos caminhos dele, para nós transmitir a outras pessoas e para nós ter a salvação em Cristo Jesus. Agora lá em Mateus 24:15, Mateus 24, em que profecia reconhece Cristo a Daniel como profeta. Como Cristo reconheceu Daniel como profeta? Aqui fala assim: quando, pois, vindes abominável das desolações de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, que lhe entenda. Mateus 24, 15. Cristo falou: olha, Daniel já falava disso aqui. Quando vier o quê? Abominação, desolação, o amor esfriar, falsos profetas, falsos ensinos, enganando as pessoas. Cuidado, né? Cuidado com esse tipo de coisa. Agora no livro de Daniel, vamos voltar, está aqui no Novo Testamento, vamos voltar um pouquinho no Velho Testamento. Daniel 12:4. Então lá em Daniel 12:4, vocês podem voltar um pouquinho, se quiser anotar, pegar a canetinha, anotar, para depois conferir. Não deixa de estudar a palavra de Deus. Ele fala assim: até que tempo deveria ficar selados a profecia de Daniel? Tinha um tempo para ficar selada a profecia de Daniel? E nós precisamos entender assim, que nem toda a profecia de Daniel foi selada. Teve uma boa parte que ela não foi revelada, e outra parte está nos dias nossos agora, né? Nós precisamos entender, falando assim, então até que tempo? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Muito faz escândalo, e o saber se multiplica. Eu procuro para vocês que estão estudando comigo, vocês que estão ouvindo, será que o poder está multiplicado hoje? Será que o escândalo está, como é que está o escândalo? Nós vemos escândalo praticamente todos os dias na nossa frente. E as pessoas querendo mais saber, mas não saber daquilo que Deus quer que aprenda. Às vezes o ser humano usa essa massa cinzenta, e Deus deixou o livre-arbítrio para cada um, e eles para outras coisas. O saber se multiplicou. Jesus já tinha falado para os discípulos de tudo isso. Quando os discípulos procuraram para ele, quando chegará o fim, ou a volta do Senhor, ele falou: vocês conhecem todo tipo de estação, e não sabem? Ali ele fala do amor esfriando, ele fala de guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome e guerra. Dá uma olhada nos dias que nós estamos vivendo. Será que está dentro disso que Cristo falou? E ele também falou que o ser humano queria saber mais do que Deus. Assim, e Deus mudava os tempos e as estações. Será que foi mudado os tempos e as estações? Hoje você não acerta mais as coisas, por mais que teus caras têm todos os estudos, aparelho e tudo, não acerta mais. Igual antigamente um agricultor sabia o tempo certinho de colocar a semente na terra, porque sabia o tempo e as estações, mudaram todas essas coisas. Ainda continuando em Daniel, agora 12, 9 e 10. Assim, que certeza deu o anjo de que essa profecia seria compreendida nos últimos dias? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão escritas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, aprovados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ainda aqui fala, nos últimos dias, vai, Daniel,
porque os perversos continuam perversos e os sábios entenderão a mensagem. Esse é nos últimos dias que nós estamos vivendo, com a volta de Jesus, né? Ele fala assim: você, Daniel, guarde o segredo e as palavras e sela o livro até o tempo do fim, e muitos irão por todos os lados em lugar de querer aprender a maiores conhecimentos, vai atrás de muito maior conhecimento. Vamos ver agora mais um pouquinho, que o nosso tempo está esgotando. Apocalipse 1:1. Como é chamado o último livro da Bíblia? Revelação de Jesus Cristo que lhe deu. Está na primeira parte, Apocalipse. Em Apocalipse 1:3. Qual é dito do que ele ouve e guarda as coisas que esse livro contém? E ele fala assim: bem-aventurado, o feliz, aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. Bem-aventurado vocês que estão estudando comigo a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo, vocês estão lendo e guarda no coração, que são as coisas que está escrito na palavra de Deus nesses últimos dias. O livro de Daniel, então, uma parte agora, aquela parte que foi selada, porque teve uma parte que foi ali no ataque ali de Roma, naquela parte ali foi revelado, e esses últimos dias esse livro está revelando nos nossos dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês, até os próximos estudos.